Boa noite, gente. Boa noite. Eu tenho a dura missão de finalizar, né? E é dura missão porque começa falando que é uma besta e vocês batem palmo. Segundo, que está todo mundo com fome já, né? Viajaram e tal, estão cansados. Aí o terceiro, eu estou aqui, eu tenho que finalizar isso. O professor Pedro Paulo deu uma amenizada ali, graças a Deus, nessa parte aí de que a IA não é tão ruim assim não, gente. É a gente que criou e é isso, tá? E a outra é que eu estou voltando, né? Ano passado eu estava aqui, então vocês estão com uma expectativa que eu vou falar alguma coisa diferente e tal. E muita coisa aconteceu, gente, nesse último ano aí, então foi uma coisa bem bacana aí eu estar aqui de volta. E aqui fica o meu agradecimento pela professora Cida, a professora Marta, o pessoal da UEPG e todo mundo aí, pela oportunidade de poder vir falar um pouco mais para vocês, tá? E eu gosto de fazer um acordo pedagógico que eu aprendi com o pessoal da pedagogia, e eu vou fazer com vocês, gente, né? Minha influência pedagógica aqui é 30 minutos, tá? Juro para vocês, tá 29h57 aqui, tá? Ontem eu falei 34, eu prometi 30 e deu 34. Eu vou dar play aqui e vamos lá, tá? Pessoal, já foi falado da minha formação, né? Vocês já sabem, a maioria também, mas eu só queria destacar que esse último ano aconteceu muita coisa, e uma das coisas que aconteceu, que a professora Marta leu, eu virei diretor de inovação da UEPG, e isso é uma coisa bem bacana para mim e também para a universidade, no sentido de dar novas oportunidades para pessoas novas. E eu estou descobrindo um mundo que eu não queria ter descoberto, que é o mundo da gestão, né? E a gente não faz a mínima ideia do que acontece nisso, e eu estou lutando, estou descobrindo, tá? Mas a gente continua como professor, né? Que esse é o principal ponto. Eu entrei no mestrado também no Profei, eu sou professor do Profei hoje. Ontem tinha alunos meus aí, talvez tenha pessoal do Profei aí, e eu sou professor do Profei, e eu tenho muito orgulho disso também. Primeira coisa, gente, vamos entender os contextos, né? Tudo que acontece aqui, no sentido do que eu vou falar, das ferramentas que eu vou falar para vocês, tentem olhar para os contextos de vocês, tá? Eu sou engenheiro de computação, gente, faz 16 anos que eu trabalho com isso, estou imerso na inteligência artificial, estou falando um monte sobre isso, então, óbvio que eu vou mostrar várias coisas que podem ser num viés, numa visão, para mim, fácil. Mas cada um tem que entender o seu contexto e ver o que serve e o que não serve. Ah, isso aqui eu consigo aplicar, então vamos tentar aplicar isso. E assim a gente vai tentando desmistificar e destruir essa besta um pouco aí, no sentido de entender o que está acontecendo, tá? Não se sabotem, não falem, eu não consigo fazer, não posso fazer, não vai dar certo. Tenham paciência com vocês, com a mesma paciência que vocês têm com os alunos de vocês, tá? Tenham paciência e vamos tentando entender tudo o que está acontecendo. E como sempre, gente, esses materiais meus são disponibilizados, tá? Então, depois a coordenação aí do evento vai passar, e quem tem contato meu aí de WhatsApp, rede social, etc., eu sempre passo, no final tem um QR Code lá, e vocês pedem e eu mando isso por e-mail para vocês daí, tá? Para começar, gente, algumas notícias, né? Professor descobre que aluno usou o ChatGPT em trabalho universitário, né? Nossa Senhora, né? E a gente já fica assustado, meu Deus. E eu gosto de trazer um pouco para esse viés de pesquisa que as próprias revistas, né, já existem políticas de IA nas revistas científicas agora, para você poder fazer, né? Hoje a gente conversava aqui sobre isso, como que a gente tenta pensar numa política de IA. E quando eu falo política de IA, gente, tem a ver com regulação, e quando eu falo de regulação, não é falar que não pode ou deve se usar, e sim ter transparência, tá? Eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira. Eu tenho que saber se aquilo é IA ou não é IA. Se a gente viu alguma coisa lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, você não sabe se é IA ou não. Tem que ficar claro isso. Então, regulação tem muito a ver com isso, tá? Mas professores temem que o ChatGPT torne a cola mais fácil e etc. Tá? Vamos por partes. E aí a pergunta que eu trago para vocês é: a inteligência artificial tem revolucionado diversos setores, a educação não é exceção, mas o que realmente é IA e por que ela é tão crucial para o futuro educacional? Isso aqui foi o ChatGPT que fez. Ninguém fala crucial. Ninguém fala insights importantes. Ninguém fala, isso tem uma relevância. Não, gente. Se isso está no texto que vocês leram lá, crucial sempre está. Tá? Ninguém fala isso, quem fala isso é IA.
porque ela foi programada dessa maneira, né? O professor Pedro Paulo falou bem sobre isso. Mas vamos tentar seguir essa ideia aí, tá? Como que eu programei? Vou falar um pouquinho de contextos, vou falar para vocês de alguns conceitos que o professor Pedro Paulo já falou, mas eu vou falar bem sucintamente. Vou falar um pouquinho do ChatGPT especificamente, né? Várias coisas aconteceram nesse último ano. Ano passado eu trouxe algumas coisas do ChatGPT e esse ano eu vou atualizar vocês o que aconteceu nesse último ano. Alguns desafios, vou falar de engenharia de prompts e vou falar algumas aplicações práticas. Para começar, gente, e para a gente entender que a gente sempre superou tudo isso que aconteceu, tá? Eu vou falar para vocês que eu aprendi com Barça, tá? Eu fazia o quê? Eu copiava da Barça no papel ao maço. Era isso. Foi assim. Tem professores meus aí que vão ser provas disso. Agendava um horário, eu ia lá na Barça e copiava e tudo mais. E óbvio que eu tenho noção que isso desenvolve habilidades cognitivas, habilidades da escrita e etc, gente. Não é esse o ponto. Eu estou falando que sempre houve coisas que foram acontecendo na nossa história e que quando isso aconteceu, a gente naquele momento falava, pensa quando surgiu a Wikipédia, gente. Meu Deus, agora tudo está na Wikipédia, não é uma fonte confiável porque ela é colaborativa. Aí a gente acredita no ChatGPT agora. Pelo menos na Wikipédia a gente sabia que eram pessoas que estavam fazendo, né? Então, a gente tem que pensar que sempre coisas foram acontecendo, mas como bem foi colocado já hoje, é muito rápido tudo que está acontecendo e isso assusta, tá? Mas vamos com calma, tá? Quando que isso vira uma realidade para a gente e isso faz parte do nosso dia a dia? Eu gosto sempre de fazer essa analogia que qualquer tecnologia criada, a ciência existe para melhorar a nossa qualidade de vida. Esse é o objetivo. Quando a gente cria algo novo, a gente começa a usar por dois motivos. Um é pela técnica. Foi descoberto lá o motor a combustão, foi descoberto tal coisa que muda a nossa vida e a gente começa a usar. É uma descoberta científica, isso tem um paper, ciência. Ou quando a gente começa a usar, né? Por que que vocês todos é muito forte, a grande maioria tem rede social, né? Porque as pessoas têm, eu quero saber da fofoquinha, eu quero saber da vida do outro e etc, né? A gente está naquele mundo ali, né? Enfim, então, porque as pessoas usam, então a gente acaba usando. Por que que a gente é obrigado a ter o WhatsApp? Eu não tenho, professor. Pois é, né? Queria não ter, mas eu sou obrigado a ter o WhatsApp. E hoje, quando eu parei 5 horas da tarde, tinha 42 mensagens para ler ali, que eu só respondi 12. E seja tudo que Deus quiser amanhã, né? Porque eu não vou responder mais hoje também. Mas é porque a gente começa a usar. O ChatGPT, gente, aconteceu isso. Ele conseguiu 1 milhão de usuários em 5 dias. E lá em 2022, quando ele foi lançado, na versão que vocês conhecem, se a gente compara com algumas outras coisas, e ali tem, na primeira linha, Netflix, demorou 3 anos e meio para ter 1 milhão de usuários. Spotify, 5 meses para ter 1 milhão de usuários. Então, isso é um número bem importante da gente guardar na cabeça. É importante a gente entender também que tem o que a gente chama de hype. Quando vocês escutam esse termo, tem a ver com que tudo que surge na nossa vida, a gente tem um hype. Aí esse hype, a Gartner faz um hype das tecnologias, é o gatilho tecnológico. Isso aqui vai mudar minha vida. Aí a gente sobe. Aí eu tenho o pico das expectativas infladas. Depois o que a gente tem? Vale da desilusão. Isso aqui não é tão bom assim mesmo, não faz tanto sentido. Quando passa a ladeira da informação, é o que a gente fala do planalto da produtividade, que de fato aquilo incorpora na nossa vida e a gente começa a usar. Exemplo, por que que o videocassete acabou? Porque veio o streaming. Mas passou no começo e todo mundo, não, eu não quero perder minha fita VHS, etc. Acabou, gente, não tem mais, não encontra, né? E tem alguns exemplos ali, TV 3D, né? Professor, quem tem TV 3D? Eu tenho, eu comprei há muito tempo atrás. Por quê? Usei uma vez, porque eu queria ter uma TV 3D na minha vida. Nunca mais usei, lembrei esse ano, quando eu me mudei, que encontrei os óculos da TV 3D. E nunca mais serviu para nada, gente, sabe? Então, a gente tem que pensar que essas coisas existem, né? O Blu-ray 3D, o Segway, o próprio Kinect, que é uma coisa bem bacana. Eu tinha um Kinect, não produz mais, porque não vendeu, outros motivos, tá? É importante a gente entender isso. Quando eu falo de IA, e já foi colocado pelos professores, esse é um conceito que já existe há bastante tempo, gente, tá? O primeiro conceito teórico disso vem da década de 50, mas se a gente olhar para a história recente, eu quero que vocês olhem lá em 2002, segunda bolinha da segunda linha, vindo da esquerda e da direita para vocês,
O Roomba. Roomba é um robô aspirador. Sim, gente, o robô aspirador que a gente já consegue comprar parceladinho no carnê, ele é de 2002. O primeiro modelo comercial é de 2002. Já tem 22 anos que está no mercado isso. E isso usa IA. Os assistentes que vocês têm aí, Alexa, Siri, qualquer outro assistente de vocês, está aqui, gente. Siri 2011, Alexa 2014. Já tem 10 anos. Isso tudo usa IA e sempre usou IA para tentar facilitar a nossa vida de alguma maneira. Quando a gente pensa nisso aplicado à educação, tem várias coisas aí, né? Quem trabalha com educação à distância, que trabalha com outras áreas, já deve ter visto aquela ideia de corrigir automático, né? Coisas desse tipo, enfim, eu não vou entrar nesse ponto, mas isso já faz parte desse meio também, tá? Em um ritmo de outra maneira, mas faz parte. Por que viralizou? Viralizou por causa das redes sociais. As duas fotos de cima lá é o albino vendendo seus dados para a China para poder ter a sua foto feita por IA. 2016, gente, é o Lensa. O aplicativo que faz isso é de 2016. Ele foi criado e colocado na loja de aplicativos em 2016. Ano passado teve a onda do Remini, que são aquelas fotos de baixo ali com a Ivete Sangalo e tudo mais, aí, os cantores, as atrizes, artistas, etc., postaram muito, e isso fez com que todo mundo se interessasse. Aí o ChatGPT estourou no final de 2022. Esse ChatGPT aí que a gente fala, e esse aqui é o mesmo slide que eu trouxe ano passado, ele é o quê? Um transformador pré-treinado generativo. Ele gera alguma coisa a partir de algo que ele sabe, e ele usa esse transformador para fazer isso. Tudo que tem nesse ChatGPT, gente, está nesse artigo de 2017, na penúltima linha ali, antepenúltima linha, que é o Attention is All You Need, de 2017, que quando você olha, todos os autores, são mais de 20 autores, são da Google. O ChatGPT hoje, a maior acionista é a Microsoft. Tá? Microsoft e Google são concorrentes, inclusive. Por que eu estou falando isso? Porque isso é inovação aberta, o pessoal abre os problemas e várias pessoas compartilham. Quem aproveitou primeiro a oportunidade, ganhou o mercado. Tá? No final das contas é isso. Por que a gente não pode nós criarmos o nosso ChatGPT próprio? Podemos. Está aberto. Como faz? Está disponível. Por que a gente não consegue? Porque você precisa de muito investimento de servidor, infraestrutura, entendimento sobre isso, que não é tão simples. Tá? O modelo 4, que é o modelo do ano passado, está na última linha ali, o Training Language Models, é o artigo que explica esse modelo aí. Se a gente olha uma timeline, começou em 2018 com a ideia do Attention is All You Need, depois ele vai evoluindo. Ano passado a gente tinha o GPT-4, que é o GPT que já estava na versão paga até então, e esse ano saiu, né, o GPT-4o. O que é o GPT-4o? É um GPT que já faz muito mais coisas. Tá? Eu já volto aí, gente. Deixa eu só contar um pouquinho da história aqui. Oh, meu Deus, volta. Não, não é para sair o vídeo agora. Isso, volta. O que esse GPT faz, gente? E a generativa é o quê? Gera a partir de uma grande quantidade de dados. Essa grande quantidade de dados, quem deu? Nós. Nós treinamos com essa grande quantidade de dados. O que essas IAs, do jeito que elas estão hoje, essas IAs generativas, elas estão alcançando índices de acerto muito altos. Porque a gente tem o RLHF, que é o feedback humano. É uma pessoa que foi lá e falou, isso está certo, isso está errado. Tá? Isso aumentou bastante o nível de acerto no final, e essas IAs usam isso. Esses modelos são capazes de fazer um monte de coisa, gerar imagem, gerar texto, enfim, várias coisas aí que vocês já devem ter brincado um pouquinho. Não deu 30 minutos, deu 14. E como que eles foram evoluindo, né? Pensa assim, gente. Sempre falo isso. O pessoal da computação, me desculpe por essa linguagem mais didática, tá? Essa analogia que eu vou fazer. Mas olhem esse crescimento do modelo 1 ao modelo 4. E olhem no segundo tópico, tá, gente? Segundo e terceiro ali. Se vocês olharem o GPT-1, que é de 2018, ele fala lá que foi treinado com 117 milhões de parâmetros. O que seria isso? Pensem vocês estudando 117 milhões de palavras de alguma coisa, de algum assunto, da área de vocês. Vocês vão saber bastante coisa lendo 117 milhões de palavras. Aí você evolui, né? Não, eu quero ir mais longe. Aí você vai ler 1,5 bilhões de palavras sobre aquele assunto. GPT-2. Não estou satisfeito.
eu sou professor, eu gosto de estudar, e vai estudar mais ainda. Vai para o GPT-3, 175 bilhões de parâmetros, 175 bilhões de palavras em um determinado assunto. E o teu cérebro conectando tudo isso. Aí você vai para o GPT 3.5. Olha o terceiro tópico, 3 variantes ali que ele fala, 3 variáveis no final das contas. Então é como se você tivesse estudado 1.5 bilhões de palavras em português sobre esse assunto, aí você estuda 6 bilhões de palavras sobre esse assunto em inglês, e estuda 175 bilhões de palavras sobre esse assunto em espanhol, e relaciona tudo na tua cabeça. Pô, você sabe muita coisa. Aí você vai para o 4. 1 trilhão de parâmetros. 1 trilhão de palavras daquele assunto que você estudou. Ah, professor, e o 4O? Não sabemos, gente. Não saiu nada direito sobre isso ainda, tá? Não tem uma tabelinha bem definida. Isso aí faz 2 semanas que saiu. Foi solto dia 13 de maio. E eles fizeram uma exposição bem bacana, que eu vou replicar um pedaço para vocês aqui. E o que muda nisso, gente? Gente, isso é um avanço computacional que vocês não fazem ideia. Porque até então, a gente tinha que digitar um texto. Ah, mas eu poderia reconhecer a voz, eu já conseguia falar com voz, com o ChatGPT? Conseguia. Mas pelo aplicativo de celular, e aí o que acontecia? A tua voz era transformada em texto, o texto era jogado no modelo. Agora, o professor Pedro fez aqui ao vivo. Ele estava falando com o ChatGPT direto, com a IA dele. Isso, gente, muda totalmente as possibilidades, tá? E agora esse modelo permite esse reconhecimento, que é o que está escrito ali, de capacidade multimodal. Tanto por voz, por vídeo, eu posso abrir ele aqui e ele vai conseguir, inclusive, contar a quantidade de pessoas que estão aqui em tempo real. Isso gera muita possibilidade, gente. E isso estar disponível para todo mundo, que é a promessa deles, agora está disponível para quem paga. $20 por mês. Mas a promessa deles é que vai ser gratuito para todo mundo. Por quê? Porque eles querem trazer gente para usar a ferramenta deles. E daqui a um tempo eles vão soltar novos modelos que eles voltam a cobrar, né? Então eles vão fazer esse movimento para trazer gente para usar a ferramenta deles. Exemplo, gente. Eu gravei um vídeo, tá, domingo, ontem, para tentar mostrar isso, que foi um dos exemplos que eles fizeram na demonstração, que eles usam o GPT como um intérprete em tempo real. Então eu gravei, vocês vão ver a minha cara ali, eu coloquei a câmera me gravando, e eu coloquei gravando a tela do meu celular, tá? E a gente vai conseguir ouvir o GPT falando comigo aí e fazendo uma interpretação em tempo real do que eu estou falando, tá? Chat, eu preciso que você atue como intérprete. Eu estou conversando com uma pessoa que fala inglês e eu falo português. Então, quando eu falar português, você traduz para o inglês, e quando você ouvir inglês, você traduz para o português, ok? Claro, posso ajudar com isso. Vamos começar. O que você gostaria de dizer? Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como a inteligência artificial está transformando a educação. Você sabia que a IA pode personalizar o aprendizado de cada aluno? Hi, how are you? Today we're going to talk about how artificial intelligence is transforming education. Did you know that AI can personalize learning for each student? Really? How does that work? Sério? Como isso funciona? Sim, a IA pode analisar o desempenho de cada aluno e adaptar o conteúdo e a dificuldade das atividades de acordo com as suas necessidades. Pessoal, vai ficar falando português e inglês com ela ali. Né? Deu para entender que eu não precisei falar de novo. Eu falei uma vez. Eu falei, eu quero que você atue. Foi identificado que eu estava falando inglês. Foi identificado que eu estava falando português. E ele vai traduzindo e fazendo isso em tempo real. Se eu pedir, mas o teu inglês não é dos bons. Não é, gente. O meu inglês se vira, filho. É isso. E se eu pedir para ele ajustar minha pronúncia, ele ajusta. Se eu pedir dicas de como melhorar, ele me ajuda. Em tempo real, falando com a máquina. Tá? Isso abre muita possibilidade, gente. E é assustador, eu sei. Tá? Então, pensem sobre isso, procurem sobre o GPT-O. Né? Indico realmente que vocês olhem nas redes sociais da OpenAI. Tem vários vídeos bacanas lá. Eles têm uns vídeos mostrando como fazer uma
uma entrevista de emprego. Aí está ligado a câmera em tempo real e você vai interagindo com o GPT ali. Aí o cara coloca um chapéu de pescador. Eu acho que não vai ser uma melhor forma de você ir na entrevista de emprego com esse chapéu, coisas desse tipo, tá? Tudo isso, gente, está evoluindo muito rápido. Por qual motivo? Está tendo uma guerra aí entre OpenAI e Google. OpenAI pensa em Microsoft, Bill Gates, tá? Microsoft comprou praticamente metade da OpenAI no começo do ano passado e o negócio explodiu de vez e a Google está correndo atrás para alcançar esse mercado. Mas não são só eles, tá, gente? A Google tem o Gemini, que é o modelo generativo dela, que compete com o ChatGPT. É o antigo Bard. O Bard foi a tentativa deles de tentar ganhar mercado rápido quando saiu o GPT. E eles, graças a Deus, tiraram do ar e colocaram o Gemini agora, que é um pouco melhor. Pensando em cálculos e resultado, é bem melhor que o GPT. Mas por que a gente não usa? Porque o GPT ganhou mercado, né? Ele está mais divulgado aí. Mas são modelos que fazem a mesma coisa. O Claude é um modelo da Amazon. A Amazon comprou uma empresa inglesa, que é a Anthropic, por 20 bi dólares. E aí tem um modelo que é o Claude. Você pode usar lá e faz uma coisa parecida com o GPT. E o Pi é um outro que saiu ano passado, se não me engano. E ele é da galera que saiu do ChatGPT, dos engenheiros, dos pesquisadores que não gostaram do que estava acontecendo e foram fundar uma nova, né? Aí fundaram uma nova, que é a Pi. E esses 4 aí possuem uma interface bem parecida de IA generativa, que possuem resultados semelhantes. Professor, e o Mark Zuckerberg não está fazendo nada? Está fazendo e vai ser assustador em breve. Recentemente eles anunciaram o Llama, que já está na 3ª versão. E essa 3ª versão estará integrada no WhatsApp de vocês, estará integrada no Instagram de vocês. E sim, aquele grupinho que tem 800 mensagens por dia, você vai poder pedir para a IA fazer um resumo diário. Dentro do WhatsApp, gente, tá? Eles mostraram, pessoal, se vocês olharem as redes sociais da Meta, né? Meta é o Facebook, né? Meta é a empresa que está por trás do Facebook. A Meta publicou o vídeo, né? Eles fizeram o lançamento no final de abril agora, e isso já foi liberado na América do Norte, em breve vai estar liberado no mundo inteiro. E por que eles estão fazendo isso? Pensa assim, se o cara cria conteúdo lá no GPT e daí joga na rede social, por que ele tem que sair da rede social e ir para o GPT? Ele já vai fazer dentro da própria rede deles e fica tudo com a Meta. Não precisa jogar dado para o GPT, não precisa jogar dado para o Google, né? Então, é uma estratégia bem agressiva da Meta, que em breve vai estar disponível no celular de vocês aí, vocês querendo ou não, vai estar disponível no aplicativo lá, para poder usar isso. E aqui, já indo para mostrar as coisas funcionando, gente, a gente tem que fazer uma reflexão, que o professor Pedro falou sobre isso também, o professor Luciano também falou sobre isso, que são as questões éticas que envolvem tudo isso, tá? E aqui tem umas notícias na tela, que fala de, foi bloqueado, o advogado foi multado por usar para fazer uma petição, depois ele ganhou, recorreu e ganhou, tá? Porque não faz sentido. Editora da revista alemã é demitida por entrevistar Schumacher. Eles perderam a ação semana passada. Saiu que eles têm que pagar uma ação por isso e tudo mais. Tem o caso dos falsos nudes do Rio de Janeiro no começo desse ano, né? Pessoal, se a gente já cai no golpe do Pix por texto, imagina você receber um vídeo da tua esposa, do teu marido, do teu filho, da tua filha, falando, eu preciso de dinheiro, eu estou sequestrado, né? Então, tem muito uso indevido em potencial nisso aí. E isso é uma das coisas que a gente tem que pensar sempre. Quando a gente pensa em IA, primeira coisa, é complexo? É complexo, gente. Não é simples de entender tudo o que está acontecendo, principalmente quando a gente olha uma parte mais técnica do que está por trás. Ao mesmo tempo, eu tenho que entender que isso está nas mãos de poucas empresas. Existe uma concentração de poder entre a Amazon, Google, Apple, Meta e Microsoft, e 2 chinesas, que é a Xiaomi e a Ali. Essas empresas possuem os dados de vocês. Vocês usam o Gmail. De graça? Não é de graça. Eles estão usando os dados de vocês. Mas se eu não usar, eu não tenho Android. Pois é, não é de graça, tá? Então, essas empresas, a grande ferramenta hoje, gente, é o dado, tá? O dado de vocês. No final das contas, é isso que vale muito a grana hoje em dia. E essas empresas sabem, e é por isso que todas elas estão correndo atrás das suas próprias IAs.
para poder usar esses dados e usar isso para outras coisas. O que a gente tem que ter? Senso crítico, saber que a gente está usando uma caixa preta, eu não sei exatamente como está isso, e é por isso que a gente tem que lutar e querer que isso tenha uma regulação, que isso tenha uma transparência, porque existem as questões de propriedade intelectual, existem as questões de privacidade. Quem criou todo esse conteúdo, esse conteúdo foi treinado com um conteúdo da internet, mas alguém colocou esse conteúdo lá na internet. Aí alguém que criou uma ferramenta que copia isso e consegue fazer uma saída, está ganhando dinheiro em cima desse conteúdo da internet, né? Então eu tenho que pensar sobre isso, e isso é bem importante entender. A outra coisa, eu não posso virar dependente disso, tá? Eu não posso, porque é isso que eles querem, gente. Ao momento que eu abro um GPT-4o para todo mundo de graça, eu quero que você gere uma dependência, para que quando tem a nova versão paga, o que você vai fazer? Eu vou pagar a nova versão, tá? Então, eu tenho que ter essa consciência aí, que isso está acontecendo. O que eu posso fazer com essas IAs, gente? Escrever TCC, escrever trabalho, etc. Sim, né? Gera um monte de coisa lá, eu faço os prompts e etc. O que diferencia eu usar direito isso no sentido de um uso ético, de um uso moral? É eu ter noções de algumas coisas. E é isso que eu quero falar para vocês. Como o professor Pedro também falou, eu também estou usando como base essas publicações da Unesco aí, que são bem interessantes no sentido de, eles foram um dos primeiros órgãos a nível mundial a tomar esse cuidado de começar a colocar coisas acessíveis para a gente entender como isso está funcionando. E lá, isso aqui eu trouxe para vocês ano passado, e esse ano eu aplico na ideia de quando é seguro usar qualquer IA generativa, né? Qualquer uma dessas ferramentas. Primeira coisa, quer usar? Beleza, desce o fluxograma. Você se importa se a saída é verdadeira? Se não se importa, beleza, use. Você se importa, desce o fluxograma. Você tem capacidade ou você conhece alguém para validar aquilo ali? Se isso aqui está certo, se isso aqui está errado? Se sim, você é capaz e está disposto a assumir total responsabilidade legal, moral e etc. por imprecisões e o que isso pode causar nas outras pessoas? Se sim, então é possível utilizar essas ferramentas. Sempre validando o que saiu. Sempre, gente. Não pode esquecer disso. Se você não tem experiência ou não conhece ninguém para validar, não pode usar. Por isso que quando a gente usa isso, né, eu vou falar isso para os meus alunos. Quem que tem que validar o que os alunos estão fazendo, gente? Sou eu. Eles estão usando essas ferramentas e eu viro essa pessoa que ajuda eles a entender se aquilo ali está certo ou não. Né? O professor Pedro falou, ontem eu usei a apresentação gerada toda por IA, foi um desastre. Mas, na verdade, quem enxergou, eu vejo que enxergou com um olhar crítico, no sentido de falar, esse negócio não faz tão bem assim. Sim, porque tem que ter o nosso toque, né? A gente tem que mexer nisso, que era o ponto que ele queria que as pessoas pensassem. Como que eu faço essas solicitações, gente? Engenharia de prompts. O que é engenharia de prompts? São as perguntas que a gente faz para IA. Como que a gente pode fazer isso? Tem frameworks, gente, receitinha de bolo para facilitar a nossa vida para fazer isso. E aqui eu tenho uma que eu sempre gosto de usar, que é o modelo do 5S, que é defina um cenário, seja específico, simplifique a linguagem, estruture a saída e compartilhe o feedback. Então, por exemplo, vocês vão usar lá no ChatGPT alguma coisa, e se eu simplesmente escrever, me dê um plano de aula, ele vai falar, beleza, sobre o que você quer o plano de aula? Matemática. Aí ele vai ter que responder, beleza, sobre o que da matemática? Números, beleza, que números, o quê? Eu tenho que ser específico, gente. E quanto mais específico e mais contexto eu der, melhor. Exemplo de prompt bom. Sou um professor de matemática da 5ª série, trabalho com uma turma de tantos alunos, estou trabalhando tal assunto, necessito criar um plano para uma aula de 45 minutos ou para 90 minutos, enfim, e no qual eu quero que seja apresentado de forma estruturada, com objetivos, metodologias, atividades, etc. O resultado vai ser conforme eu pedi. Lembrem, isso aqui é robô. O robô faz o quê? O que eu pedi. Se eu pedir desse jeito, ele vai me dar desse jeito. E esse framework tem a ver com isso, tá? Aqui está traduzido, é definir o cenário, eu ser específico, eu simplificar a linguagem, eu estruturar a saída e eu fornecer um feedback, tá?
Isso faz total diferença, gente. E qualquer IA generativa funciona dessa maneira. De novo, é um algoritmo, é um computador. Ele faz o que a gente ensinou. Se eu sei como que ele quer ser ensinado, eu posso usar. E isso aqui é a forma que ele trabalha, gente. Tem vários prompts, gente. Deve ter procurado na internet já. Tem várias metodologias e etc. É uma área que virou uma profissão. Engenharia de prompts, tá? No final das contas, a pergunta é mais importante do que a resposta. Será? Né? Então, fica isso para a gente terminar essa parte. E eu vou mostrar para vocês aí, eu vou quebrar meu tempo em 50 segundos aqui já, mas eu vou mostrar para vocês mais 5 minutinhos algumas coisas. Tem um monte de ferramenta disponível, gente. Tem um monte de coisa acontecendo aí. Ferramenta para gerar slide, ferramenta para gerar texto, ferramenta para gerar resumo. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês, tá? As duas primeiras, gente, são geradores de imagem. Essas imagens aí que vocês conseguem ver o que está acontecendo e fica louco de bonito na internet, etc. Tem dois que são gratuitos e que fazem muito bem. Um é o Adobe Firefly, que é esse que está na tela aí, que ele gera imagens a partir de um prompt, o que você pediu, tá? O outro é o próprio DALL-E lá, o DALL-E, que é o da Microsoft. Está disponível no Bing, gente. Você acessa o Bing e você digita o que você quer e você gera uma imagem a partir disso. Olha lá, acabou meu tempo. Já não consegui cumprir de volta, mas tudo bem. Essas ferramentas geram imagens a partir de um prompt. A mesma lógica que a gente falou do prompt lá, vale para isso. Chat PDF, gente. Se vocês não conhecem, conheçam. Tá? Facilita a vida, gente. Você consegue fazer o quê? Chat PDF. Conversar com o PDF. Você pega um PDF. Ah, mas o PDF tem que ser texto. PDF, tá? Jogou o PDF lá, seja um slide, alguma coisa. Essa ferramenta consegue entender o que tem dentro desse PDF e deixa você interagir. Eu joguei um artigo em inglês no vídeo aí. Ele me deu a interação em inglês, aí eu escrevo, interage em português, e ele interage comigo em português. E aí eu posso pedir qual que é o conceito de tal coisa que tem no trabalho, como que eu uso tal coisa de acordo com o trabalho, e ele vai marcando as páginas que está o resultado, ele marca tudo. Isso aqui facilita a vida, gente. E isso aqui é muito longe do que você pensa só do chat GPT. Isso aqui usa o GPT por trás. Mas eu estou usando o GPT como o modelo, o transformador. Com qual conteúdo? O conteúdo do PDF. Então, o risco de ter alucinação é bem mais baixo, porque eu estou usando um conteúdo que eu passei. Esse tipo de ferramenta, ele é gratuito? Sim, gente. Até 5 artigos por dia, aí, 5 materiais por dia, você consegue usar de maneira gratuita. E tem a versão paga e etc. Enfim, tá? Vale a pena olhar, vale a pena testar. Desculpa, gente. Chat PDF, gente. chatpdf.com. É isso, gente. Chat PDF. Joga no Google, Chat PDF, é o primeiro que vai aparecer. Tá? Eu vou deixar os slides, gente. Fica tranquilo aí, no final vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? Apresentação, gente. Gama, que é o que o professor Pedro Paulo usou, e o exemplo que está aí, eu simplesmente vou lá, digito alguma coisa, ele vai me dar um esboço, e sim, eu posso jogar um documento de texto, e pedir para fazer uma apresentação em cima do documento de texto. Eu escrevi palestra sobre o uso da IA na educação, ele me dá 8 tópicos, eu posso editar esses tópicos, isso aqui foi tudo gerado automaticamente. Ele permite que eu crie isso em outro lugar e cole também, que foi o que o professor Pedro Paulo falou. Ele criou no ChatGPT o script e jogou nessa ferramenta. Eu escolho qual que é o layout, as cores, como que eu gosto. E eu mando gerar. E aí vai começar a acontecer a magia de gerar slides automaticamente sobre esse assunto. Qual que é o perigo disso? Exemplo do professor Pedro Paulo. Ele fez por querer. Ele não fez a verificação e tudo mais. Ele deixou os erros. Vai estar 100% certo, gente? Não. Mas facilita a vida de criar um slide bonitinho, sim, senhor. Tá? Então, o que é o nosso? A gente pode focar mais em melhorar o conteúdo. Eu posso focar em validar isso aí. Eu posso focar em como que isso vai funcionar. Eu posso exportar isso para PDF. Eu posso exportar isso para PowerPoint e etc. Gama app. É gratuito? É gratuito por 8 slides a cada vez. Ou seja,
Você pede alguma coisa, ele faz 8 slides. Você pede outra coisa, ele faz 8 slides. Ele faz de 8 em 8, gratuitamente. O que você pode fazer? Faz os 8, salva em PowerPoint, faz mais 8, salva em PowerPoint e junta no PowerPoint. Pronto, não precisa pagar, tá? Tá resolvido. E funciona. Gama, gente. G-A-M-M-A. Tá? Também, se jogar no Google aí, vai ser o primeiro que vai aparecer. Avatares, deepfake, etc., gente. VidNós é um aplicativo que cria avatar, e você consegue fazer avatares em todos os idiomas, enfim. Você gera teu avatar a partir de uma foto, digita um texto e ele faz o avatar. O Heijin é uma ferramenta de deepfakes, tá? De avatares também, e ele tem uma engine que gera o teu deepfake. Então, o que vocês vão ver ali foi gerado com 30 segundos da minha voz e do meu vídeo, lá na minha casa, tá? E o Albino Avatar vai deixar uma mensagem para vocês. Olá, professores do PDE. Quero agradecer imensamente a todos vocês pelo trabalho incrível que realizam. Lembrem-se, vocês são insubstituíveis. Nosso papel é formar seres críticos e conscientes. A inteligência artificial deve ser usada com sabedoria, como uma ferramenta auxiliar para potencializar o aprendizado. Juntos, podemos transformar a educação. Muito obrigado. Pessoal, esse vídeo aí é totalmente IA, tá? Até a interpretação da boca e etc, tudo isso é IA. E você só digita o texto, é absurdo. É pago gratuito, 1 minuto é gratuito, tá? Se você quiser fazer mais, você paga. Né? O que você faz? Você cria várias contas. Funciona, tá tudo certo. Se vocês querem uma dica para criar várias contas, eu não tenho um monte de e-mail. Digita no Google também. Google, gente, eu sou do tempo do Google. Temp e-mail, e-mail temporário. Vai criar um monte de e-mail temporário, você usa esse e-mail temporário e cria várias contas. Pronto, resolvido. Sim, nós a computação fazemos isso para testar. Como que eu vou ficar testando o sistema com um monte de e-mail? Não tem um monte de e-mail, vou ficar criando um monte de e-mail lá? Não. Aí a gente criou ferramentas para ter um e-mail temporário por 1 hora. Aí você cria a conta, cria o e-mail temporário, cria a conta, valida a conta no e-mail temporário e depois de 1 hora o e-mail some, a conta não. Fica a dica. Aí você gera lá, exporta as coisas em PPT, vídeo e dá tudo certo. Pessoal, para a gente já ir encerrando, né? Vocês devem ter visto na internet aí, nas redes sociais, umas ferramentas de música, né? Essas ferramentas de música, e tem um que eu gosto muito, que é o Sushi Hot Wilson, né? Não sei se vocês viram o meme do Sushi Hot Wilson. Procurem, vocês vão dar risada. Que é o Sushi Hot Wilson, que eles estão fazendo um pedido de sushi e ele quer um Sushi Hot Wilson, tá? E é bem interessante. E isso me instigou a procurar qual que era a ferramenta que eles usaram, porque ficava muito boa. E a ferramenta que eles usaram é a Suno. A Suno é uma ferramenta também, você consegue fazer até 20 músicas gratuitas por dia. Tá? Por dia, 24 horas, reseta, você pode fazer de novo. E o que você tem que fazer? Você cria a letra. Então eu tenho lá, no PDE, estamos juntos para aprender, professores. Desse jeito aí. E você escolhe o estilo da música, eu escrevi sertanejo universitário, e eu tenho o resultado para vocês aí, tá? O PDE ensinando juntos pra aprender, professores dedicados sempre a crescer, descobrindo aí a novas oportunidades, ensinando com amor, construindo sociedades. Agradeço a cada um pela participação, seu papel é fundamental na formação com vocês, o futuro está em boas mãos. Professores queridos são nossos guardiões. Professores queridos são nossos guardiões. Formação. Chega, né, gente? Chega, né, gente? Pessoal, só para mostrar mais uma ferramenta, tá? Para fechar, né? Agradeço toda a atenção de vocês. Eu menti que era 30 minutos, foi 40. E está tudo certo. A gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira delas é incorporar isso no nosso dia a dia, de alguma maneira. Seja, no primeiro momento, uma música para homenagear vocês, ou uma brincadeira que vocês fazem. Quando eu estava testando aquilo ali, eu fiz para minha mãe, fiz para minha irmã, fiz para meu pai, fiz para todo mundo música, e fui mandando para todo mundo, gente. Né? E todo mundo recebendo, nossa, que legal, que incrível. Fiz aqui, ó.
essas duas aqui, sexta-feira passada, nós estávamos voltando do Ganhando o Mundo, que nós fomos para Curitiba, eu fiz uma na van, para animar a galera, assim, então, para brincar, e elas falaram, viu, que isso não faz para o PDE? Eu falei, pô, ótima ideia, né? Incorporem, gente, né? É pedagógico, as professoras, né? As pedagogas nossas aqui. Incorporem isso no dia a dia, repensem as formas que vocês fazem, mas, de novo, não se sabotem, não tem que sair fazendo um monte de coisa, gente. Não tem que sair ficar usando um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Pega o que vocês fazem bem e tenta ir aplicando isso nessa realidade. A gente não tem que simplesmente começar a usar todas as coisas do nada. Não é assim que funciona, não é assim que tem que ser. É verdade, gente, é importante. Aprendam a fazer boas perguntas, tá? Aprendam a usar isso através dos prompts. Conscientizem as pessoas sobre a necessidade da gente pensar em regulação. Isso é um pensamento mundial, gente. Está todo mundo pensando sobre isso. E, de novo, regulação tem a ver com transparência. A regulação da IA é para ser transparente, não é para ser algo que não vai mais poder usar ou que tem que usar de tal maneira. Não, tem que ser transparente, é por esse viés que a gente tem que ir. Sempre se preocupe com as questões éticas, não atribuam características humanas, não é um ser humano, tá? É uma máquina, como bem foi falado já várias vezes. Sejam humanos, né? Sejam esse ser humano que vai ser a pessoa que sempre está por trás de tudo isso, que criou tudo isso. Não existe IA que pensa melhor que a gente, não existe IA que consegue pensar igual a gente, tá? Isso não existe, gente. Vai existir? Talvez. E talvez ano que vem a gente esteja aqui falando que já existe. Mas hoje não existe, tá? A ciência não existe isso. E como sempre eu termino, 4 pontos, gente. Infraestrutura, não tem como usar nada disso se não tiver infraestrutura. Recursos, tem um monte de recursos acontecendo, eu tenho que saber que eles existem. Formação, eu tenho que saber como usar. E mobilização de sociedade. Não é só vocês querendo usar. A família entender que você não pediu um trabalho escrito e que você usou o ChatGPT com os alunos. Imagina uma família olhar, esse professor não quer trabalhar mais e está usando o ChatGPT com os alunos. Então, a gente tem que ter essa formação e essa mobilização da sociedade também para entender como isso está funcionando. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Os meus contatos estão na última página aí, gente. Tá aqui as referências. O que vocês precisarem é só me encontrar aí em rede social e etc. Eu respondo. Eu demoro um pouco hoje em dia, mas eu juro que eu respondo, tá? E se vocês mandarem e-mail, mandarem as coisas, esse material também vai ser mandado. Depois eu jogo para as professoras aqui, eles jogam nos grupos de vocês e fica mais fácil. Muito obrigado, professora Marta, professora Cida. É isso.